Você já ouviu falar da segunda epístola aos Tessalonicenses? Hoje veremos do que essa carta trata, do que ela fala e o que nos ensina. Vem comigo! A segunda carta aos Tessalonicenses contém 3 capítulos e está localizada entre as epístolas paulinas no Novo Testamento. O autor dessa carta foi Paulo, auxiliado por Silas, também chamado de Silvano, e por Timóteo. Ela foi escrita apenas algumas semanas após a primeira carta, por volta de 50 ou 51 d.C., redigida a partir de Corinto durante a segunda viagem missionária do apóstolo. A cidade de Tessalônica era uma colônia romana, localizada na região da Macedônia, atual Grécia. Esta comunidade de fé era formada basicamente por gentios e alguns judeus convertidos, tendo sido iniciada pelos esforços de Paulo, Silas e Timóteo durante sua segunda viagem missionária, no ano de 49 d.C. Na ocasião da carta, a igreja de Tessalônica enfrentava oposição declarada dos judeus, romanos e gentios pagãos que abominavam a fé cristã. Certo é que a oposição estava lhes causando grandes sofrimentos, tanto que Paulo chega a enviar Timóteo para encorajá-los, conforme registrado na primeira carta. Porém, logo após o envio da primeira carta, provavelmente o apóstolo recebeu notícias atualizadas do que estava acontecendo em meio àquela congregação e achou por bem reforçar as palavras de ânimo dadas anteriormente, bem como ampliar a exortação em relação à volta de Jesus. Pois haviam atitudes desequilibradas e ideias distorcidas em meio à igreja relacionadas aos acontecimentos da segunda vinda do Senhor, sendo que alguns ditos profetas estavam declarando que o dia do Senhor já havia chegado, bem como haviam alguns preguiçosos que estavam ociosos, abandonando seus trabalhos, visto que Jesus estava por chegar. Esses preguiçosos oportunistas estavam se tornando um peso aos demais irmãos, sugando seus recursos e se intrometendo em coisas alheias. Qualquer que fosse a fonte dessas doutrinas enganosas, Paulo rapidamente escreveu esta segunda carta para reorientar a igreja a aguardar de forma adequada a volta de Jesus, sem se deixar levar por ditos profetas que rondavam a congregação. Segundo Paulo, a volta de Jesus não ocorrerá antes de alguns acontecimentos marcantes, como a apostasia e a aparição do homem do pecado, que se opõe a tudo o que é relativo a Deus, tomando para si uma posição divina. Ainda, o apóstolo Paulo adverte que a igreja deveria se manter firmada na fé cristã, conforme ele mesmo lhes havia ensinado, bem como os irmãos não deveriam dar atenção a qualquer dita palavra recebida por profeta ou suposta carta escrita pelo apóstolo. Em resumo, até a volta de Jesus, a igreja deve se manter firme na fé e irrepreensível, com uma conduta que corresponda à esperança que aguarda no Senhor. O livro está estruturado da seguinte forma: no capítulo 1, ações de graças pelo desenvolvimento da fé dos Tessalonicenses em meio às perseguições e sofrimentos. No capítulo 2, indicadores da vinda do Senhor Jesus. Neste trecho, o apóstolo exorta a permanência na fé cristã ensinada anteriormente, assim como na esperança da segunda vinda de Jesus, sem se deixar impressionar por falsas doutrinas especulativas. No capítulo 3, exortações à igreja quanto à oração e ao trabalho digno. Vejamos quais lições esta carta nos traz. Primeiro, permaneça na fé cristã, mesmo em meio às duras oposições. Segundo, permaneça na esperança da volta de Jesus, mesmo que tentem desacreditá-la ou reinterpretá-la. Terceiro, permaneça vivendo de forma digna do Evangelho até a volta de Jesus. Mais algumas curiosidades deste livro. Esta carta, conjuntamente com sua primeira parte, é considerada uma das primeiras cartas escritas por Paulo e também uma das mais antigas escrituras cristãs.
Diferente do que possamos imaginar com a citação do homem do pecado, o desejo do apóstolo não era incitar medo ou especulações aos tessalonicenses e aos leitores da carta, mas Paulo desejava apontar o fato de que Jesus vencerá qualquer reino e poder que venha se opor ao seu reino e ao seu evangelho, como Deus já tinha feito em épocas passadas. Você gostou desse breve resumo? Espero que sim. Então curta e compartilhe. Nós da Faculdade Batista Pioneira traremos mais exposições como essa em breve. Até mais!